Meus irmãos, Paz do Senhor, Cláudio, nosso canal da nossa Escola Bíblica, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje a nossa terceira lição. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. Na nossa lição anterior, nossa segunda lição, falamos sobre o primeiro mandamento que Deus deu ao povo hebreu, 3 meses após eles saírem do Egito, quando chegam ali às margens do Monte Sinai. Deus chama o líder do povo, Moisés, para dar a lei, os estatutos, as ordenanças, os mandamentos, e aquele povo que havia saído de um estado de escravos, se tornando agora uma nação, um povo livre, e precisava de leis, de regras, de estatutos, de leis morais, lei civil, lei cerimonial em relação à adoração. Então aquele povo precisava ter normas, tá? Então Deus chama Moisés ao Monte Sinai, fala com Moisés, dá a Moisés as leis que estão incluídas, né, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, vem tratar, né, a respeito daquilo que Deus espera do seu povo, entende? Então, nossa primeira lição, nossa segunda lição trouxe uma reflexão a respeito do primeiro mandamento, né? Não terás outro Deus além do Senhor, eu sou o Senhor teu Deus. Deus sendo categórico ao falar que não há Deus além dele, tá? Não existe Deus além do Senhor. Hoje, nossa terceira lição, vamos tratar do segundo mandamento. A nossa lição, ela traz como título: Não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. O texto áureo da nossa terceira lição está aqui em Êxodo capítulo 34, versículo 14. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Verdade aplicada, idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Os objetivos, os temas que estaremos estudando nessa nossa lição: explicar o segundo mandamento, expor os avisos e promessas deste segundo mandamento e também observar, ressaltar os cuidados com os ídolos e com a idolatria. Ídolos é tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus na vida do homem, tudo aquilo que substitui, tenta ocupar o lugar de Deus, porque ninguém preenche o espaço de Deus na nossa vida. Se Deus não estiver, vai ficar vazio. O homem vai tentar preencher com qualquer outra coisa, tá? Então, ídolo é tudo aquilo que substitui, né, o lugar de Deus na vida do homem, tá? Então, a nossa lição vai tratar sobre aquilo que Deus proibiu: não fará imagem absolutamente de nada para adorar, porque Deus não está preso em uma imagem. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tá? Ninguém via Deus. Então, no primeiro mandamento, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte da sua aliança, para aqueles que são seu povo, né? Agora, no segundo mandamento, Deus ordena que os ídolos sejam banidos. O povo de Israel, o povo judeu, os hebreus, tinham saído há 3 meses atrás de uma cidade, de um país, onde para todo lado que se olhasse, via alguma coisa que era caracterizada como um Deus. Então, Deus é categórico. A partir de então, não existe Deus além
de mim. Tudo aquilo que vocês aprenderam são invencionice humana, não são deuses, porque Deus só existe um. Então, Deus não divide sua glória com ninguém. É o que vai dizer o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Nosso texto bíblico está aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo, versículos do 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, que me odeiam. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele vem tratar sobre este segundo mandamento, né? Entendendo o que é o segundo mandamento, o que quer dizer, o que quer nos ensinar, sobre a proibição do mandamento e também explicando, né, este segundo mandamento. Então, no primeiro mandamento, novamente, Deus estabelece a adoração somente a Ele, Deus único e verdadeiro. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra, da casa da servidão, da terra, da casa do Egito. Aqui no segundo mandamento, ordena a adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto, sem um intermediário. Sem um intermediário. Tá? Nós temos acesso a Deus. Obviamente que aqui, neste contexto aqui da antiga aliança, era um sacerdote que oferecia os sacrifícios em nome do povo. Né? O sacerdote, uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo do Santo, ali no tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus, e oferecia um sacrifício por ele, pela família dele, e também pelo povo. Mas Deus está nos mostrando aqui, pois a antiga aliança aqui era símbolo, sombra de Cristo. Jesus trouxe a nova aliança. Jesus, conversando com a mulher samaritana, no Evangelho escrito por João, capítulo 4, Jesus disse que Deus é Espírito. Logo, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, a Deus Pai, em Espírito e em verdade. Jesus veio nos trazer o acesso ao Pai, que havia sido, essa aliança havia sido trincada com o pecado de Adão. Então, a partir daí, o homem entrou nessa vida errante, né, em busca de preencher o lugar que é de Deus com outras coisas, adorando coisas, adorando pessoas, adorando imagens, adorando animais. Entende? Então, o povo no Egito, a nação egípcia, é um exemplo clássico de milhares de deuses que existiam centenas, né, de deuses que existiam naquele país, naquela cultura. Então, o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo, tá? E ele nos chama a adorar o verdadeiro Deus e a rejeitar o Deus falso. Este segundo, né? Então, o primeiro nos ensina a adorar o Deus único e verdadeiro. Não existe outro Deus, o que existe é a invenção humana. O segundo nos ensina a adorar o Deus certo de modo certo. Deus Criador não pode ser comparado com ídolos feitos à semelhança de homens, de animais. Não existe isso. Né? Enquanto o primeiro mandamento nos ensina a adorar o Deus certo, tá? O segundo nos estimula
a rejeitar e nos proíbe de adorar falsos deuses ou ao Senhor Deus de uma maneira errada, falsa. Tá? Deus é único, o primeiro mandamento nos diz, Deus é único. O segundo mandamento é uma proibição do Senhor, para não fazermos imagem. Quando ele diz, não terás para ti, não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem daquilo que há nas águas. Então Deus está dizendo, ó, não faça imagem de nada. Não adorem a nada além de mim. Até porque não são deuses. São criaturas. Não são deuses. Entende? Então há essa advertência do Senhor. Então para Deus importa tanto a forma de adorar, quanto a quem adorar. Em Êxodo, em Deuteronômio, capítulo 12, quando o povo está ali na iminência de entrar na terra de Canaã, Deus fala através de Moisés, olha, quando vocês entrarem nessa terra, destrua os altares e os lugares em que este povo que morava aqui sacrificavam, adoravam. Não tome eles como exemplo. A gente estudou na nossa primeira lição que o propósito de Deus era que Israel fosse uma nação, um povo exemplo, uma nação sacerdotal, que a partir de Israel, as demais nações, os demais povos, viessem chegar ao conhecimento do único e verdadeiro Deus, ou seja, que as pessoas, os demais povos, sentissem-se atraídos a Deus a partir do exemplo do povo hebreu. Então Deus manda a Moisés que instrua o povo a destruir os altares, a destruir os lugares altos ali onde o povo sacrificava, aquele povo cananeu adorava a seus deuses pagãos, entende? Então a ordenança era simples, não fazer imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Nos faz lembrar aqui do que acontece com a Igreja Católica, né? Um dos motivos da cisão, né, da divisão, da reforma, liderada por Martinho Lutero, no século XVI, a partir de 1517, foi, entre tantas outras coisas, isso aqui. Hoje nós vemos a Igreja Católica, né, com várias imagens, canonizando pessoas, incentivando a adoração de imagens, de ídolos, de isso e daquilo, né? Então, Deus está dizendo aqui, não fará para ti. Então, onde é que nós estamos tirando da Bíblia que se deve adorar imagem? Se deve adorar pessoas, se deve adorar coisas senão Deus. Se Deus é categórico dizendo, não farás para ti, não te inclinarás, não te prostrarás. Ouve, Israel, eu sou o único e verdadeiro Deus. Então o ídolo era uma arte criada com ferramentas, moldada por mãos humanas, esculpida de madeira, de pedra, né, de metal, como sendo representação de algum ser divino. Uma criação humana. Vou criar um Deus que esteja sujeito às minhas vontades. Está vendo que isso não dá certo? Deus é criador. Não é a criatura que diz ao Criador o que se deve fazer, né? O homem quer se colocar no lugar de Deus. Ou seja, se o Deus que criou todas as coisas me diz o que devo fazer, eu não vou aceitar esse Deus.
Então eu vou criar um Deus à minha maneira, segundo o meu querer, segundo a minha vontade, e ele tem que fazer aquilo que me apraz. Olha como é a distorção das coisas, né? Isso nunca dá certo. Um Deus que eu posso colocar debaixo do braço, que eu posso colocar dentro da minha mochila, que eu posso colocar no meu bolso, e dizer, faz o que eu mando. Quem manda aqui sou eu. Foi eu que te criei. Isso não existe, né? Isso não existe. Deus, ele vem se revelar, ele vem mostrar a partir de Israel, eu sou o único e verdadeiro Deus. O segundo mandamento não rejeita a arte de inventar coisas, não é isso que Deus está falando. Rejeita o ato de fazê-la para que sirvam de objeto de adoração, né? Quase todos os deuses do Egito eram apresentados em forma de animais. O que Deus vai dizer, ó, não fará para ti imagem de escultura, nem de semelhança do que você vê em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem embaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem a servirás. Não farás, muito menos te inclinarás. Aqui Deus já está adiantando, ó, não fará. Aí fez. Aí Deus vai mais na frente, não te inclinarás a isto. Não te prostrarás a isso. Por exemplo, no Egito tinham chamado o deus Anubis, que tinha corpo de homem e cabeça de chacal, quer dizer, imagem de homem e imagem de animal. Tinha o deus Sete, que tinha corpo de homem e cabeça de cão, orelhas alongadas, cauda ereta, né? O deus Horus, que tinha cabeça e o facão de animal, e assim por diante. Então, tudo para os egípcios simbolizava, retratava, caracterizava um Deus que precisava ser adorado. E na ausência de um Deus verdadeiro, o desconhecimento de um Deus verdadeiro, a ignorância do Deus verdadeiro, porque eles tiveram o exemplo de José, séculos atrás, de José, né, aquele que foi governador do Egito. Muitos hebreus não adoravam imagem qualquer, tanto é que foi o clamor do povo pelo seu Deus, que Deus levantou Moisés para liderar a libertação do povo. Então, os egípcios, eles tinham um exemplo, né? Quando Deus começa a enviar as pragas para os egípcios, Deus está dizendo, eu sou único, não há Deus semelhante a mim. Nenhum, nem ninguém daquilo que você chama de deuses se compara a mim. Não há Deus como eu. Então, este é o propósito de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 6, né? E vós sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Um povo escolhido, uma nação ímpar, um povo modelo, um exemplo, luz para as demais nações. Então esse era o propósito de Deus para Israel. Então no primeiro mandamento Deus diz, não terá outro Deus além de mim, até porque não tem. No segundo mandamento, não fará imagem de nada, absolutamente de nada, para se prostrar, para se adorar, para ter como um Deus, entende? Então o mandamento informa os tipos de ídolos que Deus proíbe. Nada no céu, nada na terra, nada no mar. Não faz nada que venha te fazer entrar pela idolatria, entende? Nem muito menos se encurvar a isso, servir. Por quê? Porque eu, o Senhor, sou teu Deus, sou Deus zeloso. Então Deus zela, Deus cuida, Deus ama o seu povo. Isso aqui é instruções, é mandamento. O povo está saindo de uma situação de escravos, né, se tornando um povo independente, e Deus era o seu povo. Era o seu líder, o seu rei, o seu Senhor. Então Deus instrui o seu povo da maneira como eles deveriam proceder a partir de então. Então, os ídolos do nosso século podem ser diferentes, né, daqueles, né, dos artefatos da antiguidade. Não temos bezerro de ouro, mas temos a cobiça da fama, do dinheiro, do sucesso, que acaba se tornando, entre outros tantos, ídolos no coração
deste povo, desta geração. Então, os tempos mudaram, mas a humanidade sem Deus incorre nos mesmos erros, né? De uma forma diferente, mas dos mesmos erros, né? Então, não importa a que ídolo nos curvemos, o resultado sempre será o mesmo: a separação do Deus verdadeiro. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 20 e 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, cuidado, né? A gente precisa estar atentos. Então, Deus se recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Deus proibiu a idolatria porque Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que tem ciúme do seu povo, tem amor pelo seu povo. Ele zela pelo seu povo. O zelo divino não é um sentimento doentio, invejoso, né? Ou que deseja obter algo que não lhe pertence. Não é isso. Então, Deus protege, Deus corrige aquele que Ele ama, conforme vai dizer o salmista, vai dizer o João lá em Apocalipse, né? Deus corrige aquele que Ele ama, né? Deus, Ele é zeloso, Ele protege, né, o seu povo, tá? Então, assim como Ele nos ama, Ele não deseja que a qualidade desse seu amor por nós seja desprezada, como muitas vezes o povo hebreu fez durante a sua trajetória. A gente vê tudo lá no Antigo Testamento, e hoje muitos têm trocado, né, o Senhor por coisas, por posição, por poder, por riqueza, por fama, não sabendo que tudo isso é supérfluo, né? Tudo isso é passageiro. Quando Deus nos chama, tudo isso perde o sentido aqui, irmãos. Então, nada nem ninguém substitui o lugar de Deus na nossa vida, né? Então, este zelo divino reflete a natureza profunda e exclusiva do relacionamento que Deus deseja ter com o seu povo, com a sua igreja. O segundo tópico da nossa lição é sobre avisos e promessas, né? Falando sobre a iniquidade dos pais nos filhos. Como entender isso? A bênção para os que guardam os mandamentos, e falando também que Deus quer ser ouvido, não visto. Sobre como a gente vai entender este aqui, Êxodo capítulo 20, aqui versículo 20, é o capítulo 6 e 5, né? Êxodo capítulo 20, versículo 5 e versículo 6, né? Onde vai falar que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, né? Então, como é que a gente vai entender isso aqui? Visito a maldade dos pais nos filhos e faço misericórdia. Olha o que diz: não te curvarás a eles nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, que me aborrecem. Mas também faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos, os meus estatutos, né? Então, muito se apega a isso, atribuindo ao que chama de maldade hereditária. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Prestar atenção mais no que a palavra de Deus está nos ensinando. O dicionário hebraico Strong, ele vai atribuir maldade aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 5, como indicando pecado. Deus está falando sobre aqueles que conhecem a sua vontade, né? Conhecem a sua vontade e que estava sendo revelada, mas se recusam a viver de acordo com esta vontade de Deus. Entende? Tais pessoas serão alcançadas pelo juízo de Deus. Em Números capítulo 16, por exemplo, tem a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés e de Arão. Se rebelaram, levantaram aquela sedição contra a liderança de Moisés. Só que quando Deus abriu a terra e a terra engoliu eles e suas famílias, por exemplo, os filhos de Corá não foram mortos juntamente com ele. Nós vemos os filhos de Corá lá nos Salmos, compondo os Salmos. Então eles não foram mortos com Corá. Por quê?
porque eles não compactuavam com aquilo que o pai fazia. Deus, ele é um Deus justo, entende? Então, Deus está dizendo, aqueles que permanecem no mesmo caminho que seus pais, rebelando-se contra a minha palavra, contra a minha autoridade, contra a minha vontade, mas aqueles que se arrependem, de jeito nenhum. Deus é um Deus zeloso. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, Deus está falando, né? Os filhos, eles têm culpa no cartório. Eles são culpados pelos seus pecados. Os pais pelos seus pecados. Quando o povo vai para o cativeiro, e aqueles que foram para o cativeiro estavam atribuindo a culpa do cativeiro a seus pais, aos seus antepassados, dizendo, nossos pais pecaram, desobedeceram, né? Em outras palavras, está dizendo, nossos pais chuparam as uvas e nossos dentes é quem embotaram. Ou seja, nossos pais pecaram e nós estamos levando a culpa. Mas Deus está dizendo, não, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um está sendo culpado pelos seus próprios atos. Deus, irmãos, Deus é um Deus justo, tá? Então, o texto está enfatizando a durabilidade do juízo divino quando permanece em práticas abomináveis, a transgressões à lei de Deus. Então, se o filho se arrepende, quebra isso aqui, Deus não vai atribuir o erro do pai no filho. Deus não faz isso, tá? A gente sabe também, né, evidentemente, que há decisões, comportamentos e modo de vida dos pais, que pode também resultar em consequências na vida dos filhos, mas isso não significa que estes filhos estão debaixo da maldição, né? Não está debaixo da maldição. A partir do momento que quebra isso aqui, que aceita Cristo, a maldição não vai permanecer. Não vai permanecer, entende? Olha o que Deus vai dizer no versículo 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e os que guardam os meus mandamentos. Que guardam os meus mandamentos. Então, se o pai está no caminho errado, mas o filho não segue esse caminho, não vai ter influência na vida dele. A gente tem a história dos reis de Israel. Tinha reis que eram maus, mas os filhos seguiam outro caminho. Então, a bênção de Deus estava sobre esse filho. Aquilo que o pai praticou não era aplicado ao filho. Ficava lá. O filho seguiu outro caminho, a bênção de Deus estava com ele. Então, quando há arrependimento, não há maldição que permaneça. O sangue de Jesus quebra todo tipo de maldição. Então, se o pai está vivendo uma vida longe de Deus, mas o filho aceita Jesus, aquilo que o pai praticou não vai cair sobre a vida do filho. Entende? É isso que Deus está dizendo. Entende? É isso que Deus está dizendo, né? Sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem, que me odeiam, que permanecem nessa prática. Porém, eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos, os meus estatutos. Entende? Então, assim como o juízo divino viria sobre os que se recusavam a viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus protege, né, com bondade e misericórdia para com aqueles que amam a Deus, né, e que aborrecem o pecado, aqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra, conforme está aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 6. Então, a extensão ilimitada faço misericórdia a milhares e milhares. Então, a extensão é ilimitada do amor de Deus. Expressa aqui nos termos em milhares e milhares. O amor de Deus, ele é longânimo, né? Em contraste com a durabilidade do juízo, e que é expressa aqui no final do capítulo 5, terceira e quarta geração, enquanto as misericórdias de Deus se estendem a milhares e milhares. Então, quando há arrependimento, Deus abençoa, como no próprio exemplo que a gente deu aqui. Corá e sua
e aqueles que estavam com ele na rebelião foram consumidos pela terra, engolidos. Entretanto, seus filhos não tiveram o mesmo destino, porque não estavam envolvidos nesse complô, nessa sedição contra a liderança de Moisés, tá? Então Deus é um Deus que quer ser ouvido, não visto. Deus falou com o povo, quando o povo estava lá no Monte Sinai. O povo ouviram a voz de Deus, não viram a imagem de Deus. Imagina, né? O povo já faz imagem de tudo quanto é coisa, imagine se visse a imagem de Deus, como não seria, né? Então Deus não se revelou no Sinai de maneira visível, mas audível. Deuteronômio capítulo 4, versículos 15 e 16. Então o ponto central do pensamento pagão era fazer ídolos para poder controlar os deuses. Esse pensamento não difere muito do nosso tempo. A espiritualidade contemporânea age do mesmo jeito. As pessoas não se comprometeram com Deus e com a sua palavra, né? Querem uma forma fácil de servir, querem um Deus mais amigável, um Deus que seja mais adaptável à sua maneira de viver, ou seja, um Deus que esteja sujeito às minhas vontades, não eu sujeito à vontade do meu Deus. É por isso essa ideia de ressignificar, de recontextualizar, de reescrever a Bíblia. Ou seja, aquilo que confronta meu modo de viver, a minha maneira de viver, aquilo que confronta as minhas vontades, vamos tirar da Bíblia. Então, nós queremos um Deus por conveniência, um Deus que esteja de acordo com aquilo que eu desejo, que faça as minhas vontades, que não me critique nos meus pecados, na minha devassidão. Se existe um Deus que confronta, que rejeita a minha maneira ímpia de viver, eu descarto esse Deus. Então, este mundo é nesse sentido que estamos falando aqui, né? Que o mundo sem Deus deseja, que o homem sem Deus deseja. Um Deus sujeito às suas vontades, um Deus que atenda a seus pedidos, né? Quando é solicitado. Deus não é esse Deus. Então, estão buscando na fonte errada e nunca vão encontrar aquilo que desejam, porque só existe um Deus, o resto é invencionice humana. Obviamente que o diabo e seus demônios se aproveitam desta situação, dessa cegueira espiritual, para escravizar o homem, para escravizar a humanidade. Mas Deus está mostrando através da sua palavra o caminho certo, a maneira certa, o jeito certo. Mas o homem prefere fazer um bezerro de ouro, ao invés de obedecer à voz do seu Criador, né? Decide, o homem escolhe ser escravo, a viver uma liberdade que é dada pelo Senhor. O terceiro tópico da nossa lição, para finalizar, o cuidado com as imagens, fugindo da idolatria, a idolatria da mente, né, e a imagem que Deus aceita. Então, Deus proibiu imagem de todo tipo, daquilo que você vê no céu, daquilo que você vê na terra, daquilo que você vê debaixo da terra, nas águas. Deus proibiu absolutamente tudo aquilo que venha gerar uma idolatria na vida do homem, que o homem venha se inclinar, se prostrar sobre qualquer coisa senão ao Senhor. Isso é uma ordem, né? Ele não criou esses mandamentos apenas por exclusividade, mas com a finalidade de cuidar daqueles que ele ama, daqueles que são seus. Deus chama Israel de seu povo. Povo de Israel. Deus se declara Deus de Israel. É o seu povo. A igreja é o povo de Deus. Então é um povo que Deus exige exclusividade. Deus exige que a igreja, que ela esteja atenta à sua palavra. Porque a palavra de Deus nos livra de armadilhas, nos livra de problemas, nos livra do laço do inimigo. Entende? Então, esse é o ensinamento que Deus quer para o seu povo. Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. Deus é Deus.
Deus é Senhor, Deus é nosso Pai, Deus é nosso Criador. Então Deus não pode estar submisso à minha vontade, irmão, à tua vontade. Vou pressionar Deus, Ele vai ter que fazer, se não isso, se não aquilo. Se não o quê, irmãos? Se não o quê? Por acaso Deus, o Criador de tudo, está sujeito à minha vontade? Não. Aquilo que Ele faz por mim, por você, é amor. É amor, é misericórdia. Mas Deus não está submisso à minha vontade. Deus não está sujeito ao meu querer. Deus não pode fazer aquilo que eu quero. Ele é Senhor. Então, o homem, ele faz uma imagem, adora um santo, adora isso, adora aquilo, porque esses não podem falar, não pode dizer, não pode criticar, não pode proibir, porque são imagens, são criações humanas. Não é um Deus. Não é um Deus. Então, a imagem, ela tem o poder de facilmente tornar-se um ídolo na vida da pessoa. É uma representação que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus. A imagem vai ocupar isso. Tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na nossa vida vai se tornar um ídolo no coração dessa pessoa. Vai tentar substituir o lugar de Deus. A adoração de ídolos não só afastou os israelitas do Deus vivo, mas também abriu a porta para vários tipos de pecados, prostituição, orgias, até mesmo sacrifício de crianças, de filhos, como fazia aquelas nações pagãs. Uma coisa chama outra. Ao longo da história do povo hebreu, nós vemos um dos motivos do cativeiro, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, foram esse afastamento do Deus verdadeiro. Deuteronômio capítulo 28 está lá discorrendo as bênçãos que estavam determinadas sobre o povo. As bênçãos que estão determinadas sobre a igreja. Vamos contextualizar para a nossa realidade. Aqueles que seguem a Cristo estão debaixo de uma bênção. Mas quando deixamos de observar a palavra do Senhor, a gente cai nesses erros também. Aquilo que é bênção, a gente perde. E acabamos nos escravizando, nos deixando ser escravizados novamente. Então, a liberdade Jesus vem nos dar. Não existe Deus fora de Deus. Jesus diz em João, capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, não tem verdade fora de Cristo, que Ele é a vida. Fora da lei de Deus não há verdade, porque a verdade é uma só, e ela não é relativa. Não existe duas verdades, irmãos, é uma só. É uma só. Tá? É uma só. Não existe duas verdades. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos. Elas também existem nas mentes, nos corações dos homens incrédulos. O mundo está cheio de pessoas que têm ideias falsas de Deus, sobre Deus. E isso ocorre porque elas se recusam a acreditar no que Deus tem dito acerca de si mesmo e da sua palavra. Quando Deus deu a sua lei para a humanidade, Ele começou com uma declaração de quem Ele é. Desde o capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Logo, não existe outro. Então, muitas pessoas fabricam Deus segundo suas mentes, porque entendem que, por Deus ser bom e amoroso, deveria aceitá-lo de forma que são, Mas não é desta maneira. Venha, Deus diz, venha como está. Mas não é permaneça como está. Entende? Deus chama o pecador do jeito que ele está. Mas vai haver mudança. É impossível estar em Deus e permanecer do jeito que está. Então, esses deuses, por conveniência, que não são deuses,
não vai mudar nada na vida das pessoas. Então, aqueles que querem viver uma vida relapsa no pecado, na promiscuidade, que é um Deus segundo a sua conveniência, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, e vive essa vida de ilusão, de fantasia, se enganando e deixando se enganar, tá? Então, nós não temos permissão para fazer imagem que represente Deus. Ele proíbe. Não farás. Este é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança de nada que tu vê no céu, na terra, debaixo da terra, nas águas, em lugar nenhum. Nem se inclina, nem se prostra diante de nada, né? A não ser o Senhor Deus, tá? O próprio Deus já nos criou a sua imagem e semelhança, tá? O fim do Evangelho é nos tornarmos semelhante a Ele. Esse é o trabalho diário que cada um, né, que cada instante vai nos moldando até que cheguemos à estatura de varão perfeito, conforme Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Então, não existe Deus fora de Deus, né? Existem princípios que jamais devem ser esquecidos ou quebrados. Eles podem determinar tanto uma bênção quanto a maldição em nossas vidas, né? Assim é o segundo mandamento. A palavra de Deus nos corrige, nos repreende, nos exorta, né? Nos ensina. Nos ensina. Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Escritura, ela é divina, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos repreende para vivermos de acordo com aquilo que Deus determinou. Não terás outro Deus além de mim. Ouve, Israel, não terás outro Deus além de mim. Então, este é o segundo mandamento. O primeiro, amar Deus, não terás outro Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus está declarando, não existe outro Deus. E segundo, não faça imagem de nada, absolutamente de nada. Até porque não é Deus. Você vai estar se iludindo. E obviamente que o diabo se aproveita disso para enganar as pessoas. Então, o povo de Deus não pode ser um povo ignorante. Não é falta de aviso. Porque Deus não deixa o seu povo no escuro. Amém? Que aprendamos com a palavra do Senhor. Deus abençoe.